E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Xerep. Eu sou responsável por fazer análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal e também sou o responsável pela Investment for You. Então, sejam muito bem-vindos. Para você que não dorme, nós estamos aqui, a galera da madrugada, né? 1h36 da manhã e cá estou eu analisando ativos. Ativo esse que está sendo analisado BTOW3, que foi solicitado pelo pessoal lá do Telegram Pro, tá bom? Então vamos fazer uma análise aqui para esse ativo. Bom, basicamente, o que a gente tem nesta última formação do ativo, né? Então nós tínhamos uma perna de alta, fez um topo aqui nesta região, certo? A partir do momento em que perdeu esta região, esta estrutura, ou seja, o ativo ele consolidou aqui, formou um topo, agora ele vem fazendo topos e fundos descendentes, tudo bem? Então, o ativo ele está numa tendência de baixa, em que a gente consegue reparar esta formação daqui, ó. Deixa eu passar novamente aqui, ó. Topos e fundos descendentes, tá? Aqui ele até fez uma consolidação, ele poderia sim fazer o que? Continuar este movimento e romper uma linha de tendência de baixa existente. Porém, entretanto, o que o ativo fez? Ele fez essa perna de alta, ele não teve força suficiente para permanecer nesta formação, perdeu esta consolidação, aí veio testar num suporte esse que está sendo muito bem testado, né? Suporte esse na região dos 62,80, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse suporte. E esta perna aqui de baixo, ela está completamente esticada, né? A gente consegue ver esta formação aqui completamente esticada. A gente consegue também observar a média de 21 períodos, que há um certo distanciamento do preço atual. Então, o que isso sugere? Isso pode sugerir um repique, tá? Para quê? Para vir buscar a média. Então, seria uma operação contra a tendência que poderia ser feito, tendo como alvo a média, tá? Só que para você fazer esse tipo de operação, seria aconselhável fazer no rompimento do 68 com 61. Porque se você comprar na superação da máxima deste cara daqui, que foi 66 com 64, existe um risco de você entrar nessa operação e ficar parado nessa região de resistência, que agora formou-se uma região de resistência no 68 com 61, tá? O que o ativo também pode fazer? Ele pode ficar consolidando aqui, ó, fazer uma consolidação aqui, ou seja, uma correção no preço, para a média vir se aproximar. Quando ela entra, invade esse espaço, é o Power Breakout, perde este suporte dos 62,80, aí vem trabalhar nesses alvos de projeção de Fibonacci. Lembrando que o 54 com 24 é uma região de gap, tá? Então o gap ele também vira um alvo, tudo bem? Este seria um cenário. O outro cenário que nós temos também é este topo, fez esse fundo, criou-se essa resistência, fez esse fundo. Se conseguir romper o 68,61, pode fazer este movimento. Então nós teremos o que aqui? Um fundo duplo. Para isso, para caracterizar esse movimento, tem que romper o 68 com 61. Caso diferente, a gente só tem uma consolidação. Tudo bem? Consolidação essa que vem de uma perna de baixa. Então, o que acontece? O retângulo ele é uma formação de continuidade de movimento. Então, na grande maioria das vezes, quando você tem uma tendência
muito forte, existe uma consolidação. Depois, esta consolidação ela é estourada para dar continuidade no movimento prévio. O movimento prévio é esse, tá? Isso nas maiores vezes em que nós temos uma consolidação. Tudo bem? Ele permanece dentro daquele movimento prévio. Que nem este exemplo daqui, ó. Nós tivemos essa perna de baixo, fez um topo, fez um fundo. Aí, o que ele poderia ter feito aqui? Poderia ter feito um retângulo nessa formação. Consolida, correção no preço para dar continuidade nesse movimento. Só que ele fez uma perna de alta, aí ele veio consolidar aqui em cima. Só que esta perna de alta seria o movimento prévio desta formação. Ou seja, poderia fazer esse movimento. Só que ele fez o movimento contrário, vindo para baixo, seguindo esta perna. Ele anulou esta perna. Correto? Agora nós temos este movimento, em que pode virar um fundo duplo, mas também pode ser ainda uma consolidação para permanecer caindo. Qual seria o meu trigger para a questão da queda? O meu trigger para a questão da queda é perder os 62,80. Esse é o trigger. Aí eu entendo que esta consolidação ela só foi uma pausa no preço para continuar esse movimento. Ok? E caso contrário, que seria a formação aqui, o meu trigger seria o 68,61. Tá? Ah, mas eu quero comprar, eu vou comprar amanhã na superação da máxima desse cara daqui. E tá bom, você vai fazer isso. Então, seu primeiro alvo vai ser o 68,61, porque a sua primeira resistência é essa daqui. Depois, o seu segundo alvo pode ser sua média. Ok? Aí, o seu stop loss vai ficar na mínima deste candle daqui, que é o candle referência. Ou seja, a mínima 62,80 vai ser 62,79, com 78. Tudo bem? No semanal. Semanal. Esta semana, esse ativo ele está com 0,23% de queda e na semana passada fechou com 10,60% de queda. E nós conseguimos observar que a média de 21 períodos, ou seja, a média mais rápida, ela está prestes a cruzar a média mais lenta. Ou seja, este daqui é um setup de venda para muitas pessoas. A partir do momento que há esta agulhada, que há este cruzamento de médias, tem pessoas que começam a operar na ponta da venda, seguindo a tendência, porque aqui é tendência de baixa. Inclusive, no semanal está muito nítido este topo, este fundo, esse topo e esta formação. De novo, se perder o suporte, aí o que? Configura, caracteriza um pivô de baixa. Tudo bem? Só que vale ressaltar que ainda assim é um suporte forte, porque já houveram alguns testes aqui. A gente pode considerar todos esses caras aqui ó, como teste, ó, porque está dentro da estrutura, está dentro da região. Então, é um suporte forte. E é um suporte ó, que já vem daqui de trás, que já vem daqui de trás. Então, já é uma região que está na memória do investidor. Já é uma região que já foi testada. E já é uma região de polaridade, ou seja, bipolaridade. O que significa? Já serviu como resistência, já serviu como suporte. Aqui serviu como resistência, aqui como suporte, aqui como resistência. E agora vem servir novamente como suporte. Tudo bem? Nos 60 minutos, o que nós temos, né? Tá nítido, né? Topos e fundos. Aqui, ó. Topos e fundos descendentes. Tudo bem? E aí formou-se o quê? Aquela estrutura. Nós temos um retângulo aqui, em que o preço ele trabalhou bastante dentro dessa região e ele perde esta região, fica consolidando dentro do retângulo inferior, testa uma região de suporte do retângulo,
Ele volta de novo para o retângulo primário, ele fica testando aqui, volta para o secundário, testa novamente o suporte e vem trabalhando nessa região de alta. Aí vem aquela linda perna de alta formando um pivô de baixa aqui no meio, aí vem caindo. E a partir do momento que cai, este suporte aqui não foi forte o suficiente para segurar. E era um suporte forte, porque já tinha 2 testes aqui, né? Mais ainda, 1, 2, 3. Que aqui basicamente nós tivemos o quê? Um fundo duplo, né? E aqui, neste último, não teve força suficiente. E olha o pivô de baixa formado aqui no meio. Coisa linda, ó. E veio a pernada. E aqui agora, o que a gente tem dentro desta formação, né? A gente consegue ver topos descendentes, ó, topo 1, topo 2. Perceba, tá vendo? Que passa uma linha de tendência de baixa aqui, né? Ou seja, está formando topos mais baixos, está afunilando o preço para baixo. Mas mesmo assim, nós temos que enxergar isso daqui, ó. Aquele retângulo, tá? A princípio, tudo bem, tá? Descendente o topo, mas a princípio nós temos esta formação. Ou seja, nós temos um suporte que está segurando o preço ainda. Se perder, é uma outra coisa. Ó, pode acontecer o seguinte, fazer um repique, desce a linha de tendência de baixa e o preço faz isso. Pode acontecer. Como também pode acontecer desse suporte realmente ser muito forte e fazer este movimento. Este movimento. Formando o quê? Formando o nosso fundo duplo. Correto? Que seria 1, 2. Só que precisa fazer isso daqui o preço. E o preço precisa romper essa região da resistência. Então a gente tem essa configuração para BTOW ainda. Nós temos um retângulo que está com topos descendentes, que vem testar novamente este suporte, que se tiver força suficiente para subir, tem que romper esta resistência, que eu já citei o preço. Se romper, caracteriza fundo duplo, aí volta a subir. E se perder o suporte, sendo pressionado por esta linha de tendência de baixa, fazendo este repique para baixo, nós já temos também os alvos projetados, em que 100% está no 56,70 e os 54,24 é um fechamento de gap aqui, ó, tá? De quando? Do dia 7/4/2020. Tudo bem? Porque gap também vira alvo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Está meio complexo ainda definições para BTOW. Então, é de extrema importância a gente acompanhar o desenrolar desse ativo no dia de amanhã. Se ele vai fazer apenas um repique para testar a linha de tendência de baixa ou até mesmo a média e ser pressionado, né, para fazer esses movimentos para baixo, ou ele vai ter força suficiente e esse suporte os investidores vão entender que é uma região que não pode ser superada e vão empurrar para cima. Empurrar para cima, o ponto de entrada seria na ruptura dessa resistência, porque aí sim você teria um fundo duplo que nós enxergamos claramente no diário também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso você tenha dúvidas, caso você tenha interesse em saber a respeito do Telegram Pro, entre em contato na descrição do vídeo. Eu vou deixar todas as informações, inclusive um celular, um número de celular, para você entrar em contato pelo WhatsApp, para a gente conversar em relação ao projeto do Telegram Pro, tá bom? Que é do grupo fechado da Investimento for You. Valeu, pessoal. Um forte abraço.